Olá, que alegria ter você por aqui. Hoje eu quero te contar, partilhar com você como foi o meu processo de reordenar o meu feminino na parte da minha ajuda, do meu auxílio com as pessoas. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, caiu aqui de paraquedas ou alguém te indicou o meu canal no YouTube, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs. E hoje eu quero contar para você, dentro dessa série que a gente está começando, está fazendo, sobre as desordens no feminino, eu quero falar para você a minha experiência de como eu consegui e estou conseguindo, né, lutando para ordenar a minha ajuda, a minha capacidade de ajudar as pessoas. Eu sempre fui mediadora e não sabia, sempre fui a curadeira, né, a curadora de tudo, a curandeira, a que resolvia o problema de todo mundo. Na verdade, foi um processo assim, de desordem mesmo. Por exemplo, eu fazia de todas as maneiras para os meus pais fazerem as pazes, né? Quando eles brigavam, muitas vezes eles brigavam assim na nossa frente, era eu que fazia lá as chantagens emocionais, ficava doente e tal, para os meus pais voltarem a se falar, né? Eu sempre ajudei muito meus irmãos, como eu sou a irmã mais ou menos do meio, né? Porque são 4 irmãos, né? Um está no céu e dos 3 que estão aqui eu sou a do meio, então eu sempre fui muito mediadora, isso sempre por conta do meu temperamento, da minha personalidade, né, daquilo que eu tenho, eu sempre fui muito mãezona. Esse é o nome, né? Muitas de nós somos, a maioria de nós somos, mas a gente desordena isso. E quando a gente desordena, tudo sai do lugar. Por quê? Porque eu acabei criando, entre aspas, nas pessoas um hábito de achar que eu poderia dar a resposta para elas. Então isso sempre foi desde pequena, né? E isso foi me trazendo para várias situações da minha vida. Eu sempre fui vivendo essa realidade. No trabalho era a mesma coisa. Quando eu saí do trabalho como enfermeira, eu me sentia muito desgastada. E uma coordenadora que trabalhava comigo, ela falou uma coisa que foi muito importante. Ela falou: já que você se desgastou porque você foi mãezona demais. Você queria resolver o problema de todo mundo, você queria acolher todo mundo, e uma gerente não pode fazer isso. Olha só que interessante. Eu fiquei muito cansada como gerente de enfermagem, apesar do próprio emprego já ser cansativo, mas eu fiquei cansada por quê? Porque eu estava indo além daquilo que eu podia. Só depois eu fui compreender isso, que isso estava todo desordenado. Quando eu saí do trabalho, em 2016, que eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento, de voltar para casa, né, e entender que eu estava desordenada como esposa e como mãe, justamente, e como profissional também, porque quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, aconteceu uma coisa que foi muito desgastante para mim. Eu ajudava todo mundo, as pessoas me procuravam pelo WhatsApp, eu não cobrava, eu não tinha nenhum serviço para oferecer, eu não oferecia o serviço, eu ficava ali conversando com a pessoa, resolvendo o problema da pessoa, falando, sabe, como se eu tivesse a resposta. Parecia que eu tinha obrigação de atender aquela pessoa e de ter a resposta para aquela pessoa, e aquilo ficou muito pesado para mim. Foi quando eu fui buscar um aperfeiçoamento no meu trabalho e eu entendi que eu estava completamente desordenada. Como foi gratificante para mim poder me colocar de volta no meu lugar e entender que eu não tenho as respostas para todo mundo, que eu não sou obrigada a resolver o problema das pessoas, que as pessoas têm a própria força para resolver os seus próprios problemas. Isso foi uma das coisas mais importantes para mim e que me ajudam hoje a olhar as lutas, as dores, as feridas de cada mulher, onde eu entendo e acredito fielmente que toda mulher tem a força necessária para dar conta da própria história. Inclusive, eu quero falar isso para você, que a resposta está dentro da sua vida, dentro do teu coração, e que o que eu faço é facilitar a abertura desse coração, dessa alma, para que você possa, então, adentrar o seu interior e escolher as respostas e ter as respostas. Então, isso aconteceu comigo e eu só consegui, de verdade, dar apoio verdadeiro às mulheres quando eu comecei a voltar para o meu lugar, a entender que tem pessoas que estão sob a minha tutela, como, por exemplo, meus filhos, pessoas que eu só ajudo se elas me pedirem,
eu só ajudo naquilo que elas pedem, no limite em que elas pedem e não mais nem menos, e eu só ajudo também quando eu sei que eu tenho algo para oferecer. E não eu fico buscando aqui o tempo inteiro. Então isso foi muito, muito, muito bom para mim. Isso me deu uma leveza de vida muito grande, e eu quero fazer essa proposta para você, que você comece a observar como é que as pessoas estão te tratando. Será que elas acham que você está disponível a todo tempo? 100% do tempo você pode, a qualquer hora, ajudar todo mundo, e você, será que essa pessoa não está fugindo da resposta dela mesma, esperando que você dê a resposta? E isso, tenho certeza que está pesado para você, eu tenho certeza absoluta, porque é pesado, né? É muito pesado. Então, o que eu quero além de pesado, pesa a mente, pesa o corpo, a gente fica doente e a gente não resolve o problema de ninguém. E além disso, a gente não consegue, quando realmente a pessoa precisa de ajuda, a gente não consegue dar. Quando eu estou do meu lugar, quando eu consigo enxergar a força dessa pessoa que está me pedindo ajuda, eu dou a ajuda, mas eu não carrego ela. Sabe aquela frase de ensinar a pescar e não dar o peixe? Pois é assim que eu me sinto hoje ajudando as mulheres. Na verdade, eu sei até onde eu posso ajudar, eu sei que eu posso, mas no meu limite, do meu lugar, sem mais nem menos, sem me intrometer na vida dessa mulher. E, gente, vocês não têm ideia do quanto isso me trouxe leveza para cuidar dos meus filhos, porque eles sim precisam de mim, para cuidar do meu esposo, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu profissional, para ter tantas mulheres perto de mim, sabendo que eu estou aqui do meu lugar, sem precisar dar respostas para elas, sem precisar carregar o peso das dores delas. Eu me compadeço, eu rezo muito por elas, mas eu não posso resolver. O único que pode ajudá-la a resolver, ou resolver totalmente, é Deus. Então eu queria contar aqui para você essa experiência. Foi uma experiência de maturidade muito grande, porque me fez ter limites. Limitar a minha ajuda, o meu território de entrega, e isso me deu leveza mental. Estou sempre fazendo esse exercício, tá? Se você quer saber, eu estou do meu lugar, eu não dou conta dessa pessoa, eu não sou a salvadora da pátria, e ela tem a força para dar conta. Isso é muito bom. Olha para ela, inclusive isso você precisa falar para essa pessoa, você dá conta, você pode, com Deus você dá conta. Se essa cruz Deus te deu, é porque você é capaz. Então hoje é muito mais leve para mim, mesmo em situações tão pesadas às vezes, em dores tão profundas que as mulheres me procuram, eu olho para ela e eu vejo, se Deus te deu essa cruz, é porque Ele mesmo vai te dar a força e as armas para carregá-la. E aí, você tá nessa desordem também? Me conta sobre como é essa desordem em você. Eu vou adorar saber como é a sua experiência, se você está fazendo esse caminho, e já coloca aqui o que você vai fazer, quais são as pessoas, o que você vai fazer para ordenar esse teu dom lindo feminino que é o da ajuda. Vamos juntas? Não esqueça de curtir, de compartilhar, e se você não assinou o canal ainda, assina o canal, que aqui a gente vai ter vídeo toda terça e todo sábado, e a gente está nessa série linda sobre as desordens do feminino. Vamos juntas? Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.